Glória a Deus por mais uma celebração, mais um tempo para nós lermos e meditarmos na palavra do Senhor. Meu irmão, minha irmã, todo cristão sincero conhece essa experiência. Você ama Deus, você deseja obedecer a sua palavra, você quer viver uma vida que agrada ao Senhor, mas ao mesmo tempo tem uma luta tremenda dentro de você. Às vezes, você reage até de maneira que você não gostaria. Às vezes, pensamentos pecaminosos vêm na sua mente. Às vezes, atitudes da carne se manifestam. Então, surge aquela pergunta, né? Será que eu sou crente mesmo? Se eu sou de Cristo, por que ainda existe essa luta dentro de mim? Muitos talvez imaginam que o cenário deveria ser outro, né? Que a vida cristã deveria ser uma vida sem conflito, uma vida mais tranquila, não é verdade? Mas quando a gente ouve o apóstolo Paulo, a gente descobre algo surpreendente. A gente descobre que a luta contra o pecado não é sinal de ausência de fé. Grave isso. Grave isso. A luta contra o pecado não é um sinal de ausência de fé. Muito pelo contrário, muitas vezes é evidência da presença do Espírito Santo, e a gente vai ver isso aqui essa noite. A vida cristã não é ausência de conflito, de lutas, mas a vida cristã é uma batalha travada sob a direção do Espírito. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo nos ensina no texto de hoje. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Gálatas, no capítulo 5. Gálatas 5, a partir ali do verso 16 até o 25. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, então não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Até aqui. O apóstolo Paulo, então, afirma algo que descreve perfeitamente a experiência cristã. A carne deseja o que é contrário ao Espírito. E aqui tem uma realidade
da vida cristã, que é: existe uma guerra interior. Existe uma guerra interior. Antes da conversão, antes de você entregar a sua vida para Jesus, havia apenas uma natureza governando a sua vida. Havia apenas uma natureza governando: a natureza pecaminosa. A natureza pecaminosa. Mas quando o Espírito Santo, então, ele entra, ele regenera e ele começa, então, uma nova realidade na tua vida. Ele começa a trabalhar, então, uma nova realidade em você. Então, agora existe uma nova vida dentro de nós. Novos desejos, uma nova direção. E é aqui que começa a pancadaria. E é aqui que começa a guerra. A velha natureza ainda está presente. A velha natureza ainda está lá dentro. Só que agora o Espírito Santo do Senhor habita em nós. Então surge então esse conflito. A carne puxa para o pecado. O Espírito nos conduz para a santidade. E essa tensão então faz parte da vida cristã. E a gente chama isso de um processo de santificação, uma santificação progressiva. Deus não apenas te salva, mas Ele transforma ao longo da vida. Porque se Ele simplesmente salvasse, Ele poderia simplesmente te levar no ato, né? Pum! Entregou a vida para Jesus, direto para o céu. Mas Ele não apenas salva, Ele começa a trabalhar em nós a santificação. E se você hoje, meu irmão, minha irmã, luta contra o pecado, isso não significa necessariamente que a sua fé está fraca, viu? E você vai entender bem isso. Significa que o Espírito está operando em você. Sabe por quê? Porque pessoas espiritualmente mortas não lutam contra o pecado. Morto não reage. Morto não toma atitude. Morto não faz nada. E quando éramos espiritualmente mortos, nós não lutávamos contra o pecado. Perceba aquelas pessoas que vivem uma vida totalmente afundada no pecado. Dia após dia. Por mais que você fale para ela que aquilo é errado, ela continua fazendo as mesmas coisas erradas, porque ela está fundada no pecado, ela ainda não nasceu de novo. E por não nascer de novo, ela é uma morta espiritual. E morto não reage. Morto não luta. Elas vivem no pecado. Mas o cristão verdadeiro, esse sente o conflito dentro de si. Mas atenção, meus irmãos, eu quero que você preste muita atenção agora. Porque eu preciso esclarecer algo que faz toda a diferença. Quando a gente fala dessa luta interior, essa luta contra o pecado, a gente não está falando que pecar é normal. A gente não está falando que o pecado é aceitável na vida cristã. Não, nada disso. Existe uma diferença muito grande, enorme, diria eu, entre lutar contra o pecado e viver na prática do pecado. Duas coisas diferentes. Quem luta contra o pecado pode até tropeçar em alguns momentos, pode cair, pode falhar. Mas quando isso acontece, o coração dessa pessoa se entristece, o Espírito Santo convence, e essa pessoa se rende, confessa, pede perdão ao Senhor. Mas aquele que vive na prática do pecado, ele sabe que está errado, ele conhece a palavra de Deus, sabe o que a palavra de Deus diz, mas ainda assim não demonstra
um tiquinho de arrependimento, ele continua a praticar o pecado e não faz nenhum esforço para mudar. Esse vive na prática do pecado, e esses possivelmente não tiveram um encontro com Jesus. Não tiveram um encontro com Jesus. E a própria Escritura diz e faz essa distinção. O apóstolo Paulo afirma lá em Gálatas 5:21, os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Eu vou repetir. Os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Nós estamos falando daquele que continua vivendo na prática do pecado, sabe que não deve, mas continua vivendo. Lembra que eu falei anteriormente? Se você é um cristão, pode acontecer de você falhar, pode acontecer de você pisar na bola, mas você não vive na prática do pecado. A palavra praticam ali, do verso 21, indica esse estilo de vida contínuo, né? Não é esporadicamente, não. Ele pratica o pecado. Romanos 6,6 diz: pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Meu irmão, nós, quando entregamos a nossa vida para Jesus, nós somos livres do domínio do pecado, mas ainda estamos na presença do pecado. Grave isso. Nós ainda estamos na presença do pecado, porém não estamos mais sob o domínio do pecado, porque a minha vida foi entregue ao Senhor. Quando Jesus voltar, levar a sua igreja, então nós seremos livres da presença do pecado. Aí o pecado já não vai estar ao nosso derredor, não vai estar mais à nossa volta. Seremos livres então da presença do pecado. E isso significa que o pecado ainda tenta nos influenciar. O pecado ainda tenta te dominar. Mas se a tua vida foi entregue ao Senhor, e se você vive uma vida cristã, se você vive o arrependimento, se você vive consciente daquilo que você precisa fazer, ele não tem mais o direito de te dominar. O cristão verdadeiro, ele não trata o pecado com indiferença, ele luta contra ele. Ele resiste, ele se levanta, quando ele cai, ele levanta novamente, pede perdão e vamos para cima, vamos consertar, vamos fazer diferente. Ele busca vencer, mas porque ele já alcançou a perfeição que é Cristo Jesus. Isso é possível, então, você não mais ser dominado pelo pecado. Mas nunca se esqueça que dentro de você, o teu coração deseja agradar ao Senhor. Por isso você age como você age, em arrependimento, em confissão, porque você quer agradar ao Senhor. Então, diante deste cenário, a gente pode afirmar que vida cristã não é passar pano para o pecado. Não é passar pano para o pecado e tentar encobrir, jogar debaixo do tapete, mas é lutar diariamente contra ele,
na dependência do Espírito Santo, até que Deus complete a obra em nós, que vai acontecer no dia de Cristo. Eu queria trazer aqui uma informação que a palavra de Deus nos traz e que é de suma importância para nós que lidamos com esse conflito que há dentro de nós, essa guerra que existe dentro de nós. É muito interessante porque em alguns momentos a Escritura nos chama a resistir, não ao pecado. Em Tiago 4,7, desculpa, eu não passei esses textos para o Pedro, por isso que ele não está projetando aqui. Se ele for rapidão, ele consegue, vamos ver. Tiago 4,7 diz assim: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Perceba, a ordem aqui é resistir. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Já engatilha aí, Pedro, 1 Tessalonicenses 5:22. Isso significa permanecer firme, não ceder, não se dobrar diante das investidas do inimigo. Só que nesse momento a palavra está dizendo para nós resistirmos ao diabo, mas em outros momentos ele nos manda nos afastar, e é o que diz lá em 1 Tessalonicenses 5:22, a palavra de Deus diz: afastem-se de toda forma de mal. Em outras traduções diz: fujam da aparência do mal. Sabe o que está acontecendo hoje? Tem muita gente fugindo do diabo e tentando encarar o pecado. Tem muita gente abrindo o peito e falando: eu domino esse pecado não tem mais poder sobre a minha vida. E do diabo corre com medo: ai meu Deus do céu, olha o capeta. A palavra de Deus diz o seguinte: resista ao diabo, porque é ele quem vai fugir. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Mas quando ele fala do pecado, diz assim, afaste-se de toda forma do mal. Abandone, fuja da aparência do mal. Isso nos ensina algo muito importante. Porque diante do pecado, lembra que eu falei que ainda estamos na presença do pecado? Você pode cair. Não bata no peito achando que você acabou de sair das drogas, vou pegar esse exemplo aqui, acabou de sair das drogas, e de repente você chega e fala assim: agora eu já vou lá para a boca lá, evangelizar. Você saiu agora, meus olhos. Vou lá na boca evangelizar, não sei o que, encarar o negócio. Daqui a pouco você está sentado lá fumando com eles. Afaste-se daquilo que te leva a pecar. Se você tem problemas com bebida, por que você insiste em ficar frequentando aquele boteco? Por que você continua passando onde você antes caía? Afaste-se daquilo que é mal. Isso é o que a palavra de Deus nos diz. Se tiver que resistir, resista ao diabo, porque é ele quem foge. É ele quem foge. Não se brinca com o pecado, meu irmão. Não se brinca com o pecado. Nós precisamos zelar e cuidar. Resistimos ao diabo, mas nos afastamos do pecado. Nos afastamos daquilo que é mal. Ficou claro isso, meus irmãos? Ficou claro? Ok? Todos compreenderam? Então, vamos lá. Se o diabo aparecer, dá uma peitada nele. Mas se o mal aparecer, afaste-se dele.
Afaste-se dele. Isso precisa ficar claro, porque agora a gente vai refletir no que aquilo que o apóstolo Paulo fala no nosso texto aqui. E ele nos dá uma lista, das obras da carne. Ele diz que as obras da carne são manifestas. Então ele mostra aquela lista, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, ódio, discórdia, ciúme, inveja, ira, divisões. Mas não sei se você reparou nessa lista, porque nem todos esses pecados aqui são pecados escandalosos. Nem todos eles são escandalosos. Alguns são pecados relacionais. Que acontecem no casamento, que acontecem na família, na igreja. Ou seja, a carne se manifesta quando o orgulho domina o nosso coração, quando a irritação governa nossas palavras, quando a inveja corrói os nossos relacionamentos, quando o egoísmo destrói a comunhão. E Paulo está mostrando aqui algo que é profundo. O pecado não é apenas um comportamento externo, mas é uma realidade interna que precisa ser confrontada. Eu nunca adulterei, pastor. Eu nunca traí minha esposa, eu nunca traí meu marido. Mas aquela inveja do teu coração, você continua insistindo nela. Aquela inveja que te corrói, que não aparece externamente, mas lá dentro te consome. Você não dá nem bola para ela. Você leva ela de qualquer jeito. Quando você precisa se afastar, você deixa ali, deixa ela quietinha aqui. Quando o teu orgulho é intocável, você é uma pessoa orgulhosa. Pastor, eu não tenho nenhuma idolatria, mas o teu orgulho se torna quase um Deus dentro de você, e você não abre mão das suas opiniões por causa do teu orgulho. Você não abre mão para ceder ao irmão, à irmã, ou algum membro da família. Você não dá o braço a torcer. Você sempre quer ter a razão. Você sempre quer ter a palavra final. É o orgulho que você está mantendo dentro de si. E a santificação, ela só começa quando a gente reconhece essas obras em nós e nos voltamos para Deus em arrependimento. Mas depois dessa lista, Paulo apresenta para nós, depois dessa lista pesada, Paulo apresenta então uma das descrições mais belas da vida cristã, que é o fruto do Espírito. Ele diz: mas o fruto do Espírito observe algo importante aqui, ele diz fruto, não são frutos, é fruto. Aí ele segue a lista, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, tudo isso é um fruto. Não é, isso já mata quem fica assim, eu tenho o fruto do amor em mim. Não, mas a paciência eu não tenho. Mentira! Porque é o fruto. Sabe quando você descasca uma laranja? Ou uma polcã? É polcã que fala aqui? Cada lugar é uma coisa, Você descasca uma polcã ali assim, é o fruto, não é verdade? É o fruto, a polcã. Mas dentro tem vários gomos. É mais ou menos isso. O fruto do Espírito, e lá dentro tem os gomos: amor, alegria, paz, paciência. Isso aqui indica que o Espírito Santo produz em nós o caráter completo de Cristo, porque isso aqui são características do próprio Cristo, são características do nosso Deus. Então, quando o Espírito entra em nós, Ele quer produzir esse caráter completo em nós.
Não é uma coisa ou outra. A obra do Espírito, meu irmão e minha irmã, não é produzir um espetáculo espiritual. Sabe aquilo que normalmente a gente vê por aí? Nossa, o Espírito agiu. É aquele negócio sobrenatural. Não. A obra do Espírito é produzir transformação de vida. Transformação de vida. Em mim, em você. Quando o Espírito, ele governa a nossa vida, sabe o que acontece? Nós nos tornamos mais pacientes, nós nos tornamos mais humildes, nós nos tornamos mais amorosos, nós nos tornamos mais controlados. E aqui eu quero contar uma experiência minha. Deus faz umas coisas assim que depois você olha e você fala assim: Deus, você estava querendo me preparar uma ilustração para a mensagem de domingo, né? E aconteceu essa semana. Não é novidade para ninguém, que eu já falei que o meu espinho na carne é a ira, né? Já pedi para Deus arrancar a ira, mas não arranca. Então, meu espinho na carne é a tal ira. E eu tenho que matar a minha carne todo dia, toda semana, porque sempre quer vir, né? E o que aconteceu? Foi quinta-feira, filho? Quinta, né? Quinta-feira, o Pedro me manda uma mensagem da escola, dizendo: pai, não estou passando bem, vem me buscar. E assim, acho que todo mundo tem um pouquinho de TDAH, né? Então eu me organizo tudo certinho. E se sai daquele roteiro, eu me quebro. Você organiza tudo certinho, 8 horas eu vou fazer isso, 8h30 eu vou fazer isso, 9 horas eu vou fazer isso, tal, e você vai colocando. E quando bagunça esse coreto aqui, você fala: meu Deus, e agora? Bagunçou geral, até eu me organizar de novo, vai levar um tempo. Mas é meu filho, é a saúde do meu filho, não é verdade? Fui buscá-lo. Como é que você está? Não estou sentindo muito bem, falou ali e tal. Então vamos para a UPA. Mandei mensagem para Renato: Renato, eu levo na UPA ou levo aí na unidade? Qual que é mais rápido? Aí eu estava sem crédito no celular, até essas coisas acontecem, né? Estava sem internet, na rua. Eu falei: meu Deus do céu, vamos para a UPA. E fui para a UPA, né? E lá estava eu. E o que acontece nesse dia? Eu já fui para a UPA várias vezes. Mas na quinta-feira de manhã, a UPA estava lotada. Mas não é lotadinho, é lotada. Sabe qual que era a previsão de atendimento do Pedro? Mais de 4 horas. Chegamos lá às 10. Demorou até para ir para a triagem. E a hora que eu fui, eu comecei a falar assim: Senhor Jesus, toma conta do teu filho, Senhor Jesus. Não falei, né, meu Espírito Santo? Toma conta, Jesus. Não tem nem lugar para sentar. Meu celular acabando a bateria. Eu falei: Jesus, nem uma tomadinha para eu conseguir carregar meu celular. E o tempo foi passando, O que começou a crescer dentro do Éder? A ira. O Éder começou a ficar nervoso. Ele começou a ficar irado. E eu olhava para o Pedro assim, com aquela cara assim: vou te matar. Espero que você esteja muito mal, porque senão você vai ficar mal. E começou a crescer dentro de mim uma ira tão grande. Pastor, você sim, eu e você também passa por isso. Não adianta mentir não, que você também passa por isso. E começou a crescer aquela ira dentro de mim. Eu ali, de repente apareceu uma cadeirinha que tinha uma tomada. Corri lá, sentei, era longe do Pedro. Fiquei carregando o celular, pelo menos um problema a menos. E daí o tempo foi passando, 1 hora, 2 horas, 3 horas. E eu ali, já bagunçou, minha manhã já acabou, não tinha mais. E daí a Ângela, abençoada do Senhor, levou o André para a escola, porque já não dava mais para levar o André para a escola. Abençoado seja. O André ficou triste, porque ele queria faltar. Mas daí a Ângela mandou mensagem: eu levo. A Ângela levou e eu estava lá. E daí lá pelas tantas, já estava com 70% do celular. Eu tirei o celular, fiquei em pé do lado do Pedro. Como é que você está? Já estava. Como é que você está? Estou melhor. É lógico que está melhor. Já curou, já sarou. Tanto tempo aqui, né? Tem uma unção sobre essa UPA aqui que você fica esperando, você sara. E eu assim, eu estava muito irado. Falei assim: sarou? Dá um chute na parede, pelo menos justifica nós entrar lá dentro, né? Fala que você machucou o dedo aqui. Eu estava muito irado.
E daí, sabe quando começa a chamar as pessoas no painel? E eu estava tão irado, que começava a chamar uma pessoa e a pessoa já tinha ido embora, porque essa pessoa não tinha paciência e foi embora, né? E eu ali chamava uma vez, chamava 2 vezes, eu já foi, chama o próximo. Não falei nesse tom, né? Falei um pouquinho mais baixo, né? Que eu não sou tão cara de pau assim, né? Mas chamava e ficava 2 horas chamando a mesma pessoa que já tinha ido embora, e aquela ira crescendo dentro de mim. Mas Deus é bom demais. Deus é bom demais. Porque nessas horas que você fala, Senhor, me ajuda, porque se depender de mim, eu arrebento tudo isso aqui. Porque eu estou muito irado, eu estou muito bravo, eu estou nervoso. Me ajuda, Senhor. E no meu coração eu tinha isso. O Pedro ficou com medo, né? Da hora que eu entrar lá, né? Porque o que eu ia falar para o médico, né? O médico ia perguntar o que ele tem. Eu falei, não tem mais nada, né? Já sarou, você demorou para chamar? O Pedro ficou morrendo de medo do que eu ia falar para o médico, né? Mas o Espírito Santo começou a trabalhar o meu coração e começou a me acalmar. E daí entramos, chamou finalmente, lá pelas tantas, chama o Pedro, a gente entra na sala e o médico, bem gente boa, bem legal, graças a Deus, Deus colocou um médico abençoado, né? E daí ele chega assim e pergunta, normalmente você chega para o filho, ele pergunta para o pai, né? Pergunta para o filho, né? O que ele tem? E eu falei, doutor, pergunta para ele. Eu falei assim, doutor, pergunta para ele, ele fala, fala filho, fala o que você tem, ele fala. Eu ainda estava um pouquinho nervoso. E daí o Pedro contou, tal, né? E eu ali em pé, olhando, e acalmando assim. Aí o doutor falou, esse aqui é só um resfriado, examinou ele e tal. Aí eu falei, doutor, dá uma injeção nele. Olha a minha carne, que maldosa, né? Dá uma injeção nele, pelo menos ele volta 100% mesmo. E eu falei brincando, o médico deu. O médico deu uma bezetacil nele. Eu falei assim, meu Deus, eu falei brincando, doutor. Quer dizer, não falei pro médico, né? Mas no meu coração eu falei assim, fui vingado. Na minha carne, falou, agora sim, pelo menos ele tomou uma bezetacil. Mas foi bem, nem doeu, né, filho? Nem doeu. Mas o Espírito Santo, ele controla a gente e não deixa com que a gente vá às vias de fato. Essa experiência mostra justamente isso. Muitas pessoas, elas não teriam a mesma paciência. E a gente vê no noticiário, né? Ninguém que... Tanto é que você vai nas unidades de saúde, o que tem uma placa lá? Se brigar com funcionário público é crime, pode ser tem detenção, não sei o que, tal, né? Está escrito, tem um cartaz. Por quê? O pessoal já para avisar, não bate ninguém aqui não, que você vai preso. Mas é porque as pessoas, elas não têm esse controle. A sua carne fala mais alto e explode. Essa foi uma experiência que aconteceu comigo. De Deus falando, aquiete-se, acalme. Está com pressa do quê? Fique tranquilo. Se vivemos no Espírito, andemos também pelo Espírito. A vida cristã, ela começa, a gente falou isso na semana passada, né? A vida cristã começa pela obra do Espírito Santo, lembra? Lembra que sem essa regeneração, ninguém vai para o céu, lembra? Falamos na semana passada. Então começa pela obra do Espírito, mas ela precisa continuar na dependência do Espírito. Porque numa situação dessa, se o Espírito Santo não controlar você, sai da frente. Sai da frente. Nós precisamos depender do Espírito Santo e clamar, Senhor. E aqui eu dei o meu exemplo a respeito da ira, né? Mas você conhece a tua vida e você sabe exatamente aquilo que você enfrenta. Quais são as lutas que você enfrenta? Talvez você olhe assim e fale, eu ia levar uma revista, ia ficar lendo um livro, ia passar 4 horas, nem ia ver. Porque esse não é, talvez, a sua dificuldade, mas a tua é outra.
A tua talvez seja o orgulho, como eu citei, talvez seja esses pecados mais imorais, seja bebida, seja o que for. Então você conhece a luta que se trava dentro de você. E meu irmão, se você se incomoda com ele, saiba que o Espírito Santo está agindo aí dentro, porque se você não tivesse, você ia pouco se lixar para o pecado. Se você sente aquele incômodo quando o pecado está ali, meu irmão, glorifica a Deus e começa a lutar. Senhor Jesus, o Senhor está trazendo esse incômodo, porque a carne cogita das coisas da carne, e o Espírito do Espírito. Então, se eu não tivesse esse incômodo aqui dentro do meu coração, eu não ia me preocupar em mudar a minha vida. Então, alegre-se no Senhor, só que busque o conserto. Arrependa-se do seu pecado, arrependa-se. Graças a Deus não precisei pedir perdão para ninguém, né? Porque eu não deixei com que a ira explodisse. Ficou assim, uma linhazinha fininha. Lembra que eu contei um testemunho uma vez? Que, não vou contar o testemunho de novo, mas só para os irmãos lembrarem, que o Pedrinho era bem novinho e eu briguei com um cara no trânsito que estava na outra pista, lembra? Eu já contei esse testemunho aqui. Eu estava com o carro assim, eu estava tão irado que eu briguei com o cara da outra pista, olha só. O cara nem errou comigo, né? Errou na outra pista, eu briguei com o cara da outra pista. A ira, quando ela não mede consequências, ela simplesmente vem e atinge você. Quando eu estava lá na UPA, vinha sentimentos até assim, eu tenho uma criança deitada no chão. Que pai irresponsável. Eu vou brigar com esse pai. Olha aqui a criança deitada, vai pegar um monte de bactéria nesse chão. Olha só. Percebe a que nível chega? Percebe o que é a nossa carne? E é bom eu contar para desmistificar, né? Para falar assim, nossa, o pastor é normal, é ser humano igual eu. Eu sou igualzinho você, meu irmão. E se eu não crucificar minha carne todo dia, meu irmão, você não sabe o que vai acontecer. Se eu não for para a cruz todo dia e falar, Senhor Jesus, me ajuda. Senhor Jesus, me livra. Senhor Jesus, me fortalece. É o que todos nós precisamos fazer, até Jesus voltar e fazer tudo novo. Meu irmão, nossa luta está travada todos os dias. E se você, por um acaso, não estiver percebendo lutas na sua vida, te aconselho a refletir sobre a sua vida cristã. Refletir se você entregou de fato a sua vida nas mãos do Senhor e o Espírito Santo habita em você. Se você não estou falando que você tem que ter luta todo dia, tá? Não estou falando isso. Mas se você percebe que não faz parte, você não tem essa guerra interior dentro, a carne militando contra o Espírito, se você não consegue perceber isso, se você não consegue perceber o mal que existe em você, certamente você está do outro lado. Por isso, meu irmão, não alimente aquilo que você quer vencer. Não alimente aquilo que está dentro de você e que você quer arrancar fora. Se você quer paz, não alimenta a irritação. Às vezes eu estou irritado em casa, e eu chego, e o povo já, você sabe, né? E é facinho ver quando eu estou bravo, né? A cara já ajuda, né? Mas eu só falo, me deixa um instante, já estou bem. Qual é o limite? Qual é a chave que você precisa virar para que você possa vencer? Se você quer pureza na sua vida, meu irmão, minha irmã,
Pare de consumir aquelas coisas que contaminam a sua mente. Tem muita gente que é escravo de pornografia. Você sabia disso? Tem muita mulher que é escrava de pornografia. Você sabia? Eu já ouvi testemunhos de mulheres que são escravas de pornografia. Afaste-se daquilo que contamina sua mente. Se você quer domínio próprio, mas não coloca limite na sua vida, certamente você vai cair. A pergunta é simples, meu irmão, minha irmã. O que você tem alimentado mais? A sua carne ou o seu espírito? Aquilo que você alimenta cresce. Aquilo que você enfraquece perde força. Paulo diz: andemos pelo Espírito. Isso fala de caminhada. Isso fala de passo a passo, dia após dia. Andemos pelo Espírito. A santificação, ela não acontece num momento. Ela acontece ao longo da tua vida inteira. Ao longo de toda a tua trajetória. Cada dia a gente deve escolher obedecer a Deus ou ceder à carne. O que você tem escolhido? Talvez ontem você tenha falhado. Talvez hoje você tenha falhado, tenha errado. Mas hoje o Espírito Santo olha para você e Ele continua te chamando para caminhar com Ele. Ele continua olhando para você e dizendo: filho, vem, levanta. Quando um filho erra conosco, aí os pais vão poder dizer, né? Quando um filho erra com a gente, o que a gente faz? Chuta ele e fala: vai se virar também, não quer saber de você. A gente faz isso? Não, né? A gente fala: filho, estou triste que você errou, mas vem cá, vamos caminhar? Vamos consertar? Vamos fazer o que é certo? Esse é o caminho. Dia após dia. E a pergunta final é essa: você está andando no Espírito? Porque quem pertence a Cristo não vive dominado pela carne. Por mais que você erre, quem pertence a Cristo está sendo transformado. Às vezes lentamente, às vezes num processo mais devagar. Mas o Espírito que nos regenerou é o mesmo Espírito que trabalha em nós todos os dias, que nos confronta nos nossos pecados, que nos corrige e produz em nós aquilo que jamais conseguiríamos sozinhos. Pouco a pouco, Ele vai formando o caráter de Cristo em nós. A vida cristã, meu irmão, é permitir com que o Espírito de Deus governe a sua vida inteira. Nossos pensamentos, nossas palavras, nossas atitudes, os nossos relacionamentos. Como que eu posso viver de maneira cada vez mais cheia do Espírito de Deus? Eu queria que você baixasse sua cabeça agora. E talvez muitas coisas vieram à tua mente. Saiba que o Espírito Santo está moldando a sua vida. Ele está trabalhando o seu coração. E até o dia em que nós veremos Jesus face a face, nós estaremos nessa constante guerra.
Vivamos então pelo Espírito e andemos pelo Espírito. Eu quero que você ore agora e você passe a sua vida diante do Senhor. Passe a sua vida diante dele. Se existe algo que você precisa confessar ao Senhor, confesse agora. Se existe algo que você precisa corrigir, às vezes hoje mesmo você teve uma atitude que não foi aquilo que o Espírito queria que você fizesse. Confesse. Confesse. Nada somos, ó Deus, diante do Teu amor, diante do Teu poder. Nada podemos sem o Teu Espírito Santo, ó Deus. Este é cada um de nós. Erramos, falhamos, mas o Teu Espírito que habita em nós nos inquieta a corrigir. Obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito Santo em nós. Obrigado porque o Teu Espírito Santo nos convence quando erramos. Obrigado porque o Teu Espírito Santo permanece conosco. Obrigado, Senhor, porque nós podemos ter o escape, o perdão dos nossos pecados. Podemos ser regenerados e transformados. Senhor, eu Te louvo. E eu peço, Deus, que o Senhor atente, a Deus, para a oração que cada um fez aqui. Cada um fez. Aqueles que oraram, a Deus, atenta os Teus ouvidos para estas orações. E que o Senhor venha trazer o renovo. Que o Senhor venha trazer a mudança. Que o Senhor venha trazer a transformação para cada um dos meus irmãos, minhas irmãs. Senhor, obrigado, Senhor, porque nessa luta entre a carne e o Espírito, nós podemos ter a vitória, nós podemos alcançar a vitória, alcançar uma transformação em nós, mas não por causa da força do nosso braço, mas por causa da nossa dependência do Espírito Santo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não nos desampara. Obrigado, Senhor, porque o Senhor estende os Seus braços para nos levantar. E, Senhor Jesus, eu oro pedindo em nome de Jesus, continue inquietando o nosso coração. Continua, Senhor, operando um milagre dentro de cada um de nós, transformando as nossas vidas, moldando o nosso caráter. Aliás, trazendo para nós o caráter de Cristo, imprimindo em nós o caráter de Cristo, para que a gente abandone de vez todo pecado, toda imoralidade, todo vício. Senhor, nós nos rendemos diante do Senhor e queremos hoje abandonar tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que nos afasta do Senhor, tudo aquilo que é pecado, queremos abandonar. Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda hoje, nos posicionarmos em mudança. Mostra para cada um aqui, Senhor Jesus, aquilo que cada um precisa mudar. Inquieta em nosso coração. Não nos deixe acostumar com o pecado, não nos deixe acostumar com o erro. Nos ajuda, Senhor. Transforma as nossas vidas, transforma cada um de nós, para que o Teu nome seja glorificado, para que nós possamos dar bom testemunho, e para que o Senhor se agrade de cada um aqui, Senhor. Nós nos rendemos diante do Senhor, nos submetemos ao Senhor, e clamamos, ó Deus, pela ação do Senhor em nós. Faz isso, Deus, no nome de Jesus. Amém. Amém.